Olá pessoal, Ives aqui novamente. Olha, nós estamos aqui nesse próximo vídeo aqui para dar continuidade ao que nós iniciamos no vídeo anterior, que é o contexto geral, né, um pouquinho sobre o autor e o contexto do livro Manifesto Judeu Messiânico do Dr. David Esther. Então agora, nesse vídeo, nós queremos tratar um pouquinho aqui sobre as questões mais específicas. É claro que não dá para tratar de todos os pontos, mas nós vamos trazer aquilo que nós achamos bastante interessante para compartilhar. Só me acompanhar aqui no que eu anotei. Então, aí na página de número 19, ele tem uma citação que ele fala, né, sobre o porquê do manifesto, né? Então, o manifesto judeu-messiânico ele vai surgir com o intuito de explicar, defender, tornar razoável, dar um peso de importância para a defesa que ele vai fazer da sua prática como um judeu de servir Jesus de uma forma judaica. Não que ser judeu é o mais importante, né, digamos assim, mas ele mostra que a identidade dele é como um brasileiro que serve a Jesus de uma forma mais brasileira, mas que não necessariamente abandonou de deixar de ser brasileiro. Então o evangelho está dentro de um contexto brasileiro, então ele não deixa de ser brasileiro, digamos assim. Então esse é um dos propósitos que o Dr. David Stern ele traz aqui no seu livro, tá bom? Muito bem. Um outro ponto interessante aí na página 27 é a judaicidade bíblica genética vem pelo pai. Uma questão que ele traz aqui mais específico é o fato da pergunta, quem é judeu? Né? E nos tempos bíblicos nós vamos perceber que a questão da judaicidade, né, a questão de se saber quem é judeu, ele vinha de uma forma mais paterna, da parte masculina. Nós vamos lembrar que os patriarcas bíblicos, eles que geraram, né, toda a geração do povo de Israel, e isso é interessante de se notar. Então por que essa citação aqui na página 27 vai se desenvolver o conceito durante a história de que judeu é aquele que nasce de uma mãe judia. Então, se hoje, atualmente, inclusive no Estado de Israel hoje é aceito isso, de que só é considerado judeu aquele que nasce de uma mãe judia. E aquele que tem apenas um pai judeu não necessariamente é considerado um judeu. E também para ser considerado judeu também tem aquela questão da conversão, de ser convertido ao judaísmo, né, tradicional, né, para ser considerado judeu. Então, qual é a definição que ele dá aí na página 30 da obra, né, sobre quem é o judeu messiânico, né? Então, o judeu messiânico é uma pessoa que nasceu judeu ou se converteu ao judaísmo e que é verdadeiro crente em Jesus, ou Yeshua, que é o nome que ele usa, o nome hebraico, né, para Jesus, e reconhece a sua judaicidade. Então, quem é o judeu messiânico? É aquele que é um convertido, né? Ou melhor, que nasceu de uma família judia ou se converteu ao judaísmo e que é verdadeiramente crente em Yeshua, né, e reconhece a sua judaicidade. Então aqui esse é o conceito que ele vai dar para judeu. Só corrigindo aqui que não é judeu aquele que se converte ou foi convertido ao judaísmo e que hoje ele segue a Jesus e ele vai reconhecer a sua judaicidade. Então aqui na página 49 nós temos uma citação que está sendo passada aí no vídeo agora, que diz: quando a plenitude de Israel chegar, assim todo Israel será salvo. Alegria sem par na história. Então, o Dr. David Stern, na página 49, ele vai identificar que a plenitude de Israel ela chega quando todo Israel será salvo. Quando todo Israel ele for salvo, então vai ser um momento ímpar na história. Então volta aquela questão que eu falei lá no primeiro vídeo, de que a questão de Israel está muito ligada ao papel que Deus deu a eles de identidade como povo e também como propósito. Então Paulo vai citar em Romanos 11, que é a citação aqui do Dr. David Stern, que quando a plenitude, né, chegar a Israel e todos serem salvos, e aí haverá uma alegria como nunca houve na história. Aí na página 51 ele vai falar uma questão bastante interessante sobre dividindo, aí está passando no vídeo, dividindo a história para compreender o relacionamento entre a igreja e Israel, aí na página de número 51. Então, uma
uma divisão que o Dr. David Stern vai fazer para se entender um pouquinho sobre a questão da igreja, né? A questão de se entender como se dá a questão da humanidade, do relacionamento entre Israel e a igreja. Aí na página 51 do livro, é mais ou menos assim: a igreja e o povo judeu. Vou mostrar aqui para você, vai passar aí na tela para você ver, para você confirmar aqui, ó. Então nós temos aqui a igreja, digamos que está aqui, e aqui nós temos, né, nós temos o povo judeu. Então o que acontece aqui? A igreja que nasceu em Israel, ela está isolada, né? Ou seja, não há muito o elemento judaico dentro desta igreja. E aqui nós estamos vendo a igreja, o povo não judeu, que os judeus estão se convertendo, estão se achegando aqui, né? Estão entrando ao povo judeu. Ou seja, estão voltando às suas práticas, né, de fé que anteriormente faziam. Então, nós temos aqui um outro ponto interessante, a teologia. Mas antes de falar da teologia, deixa eu voltar aqui novamente, e esse mostra essa outra imagem que também é citada no livro, que vai passar aí na sua tela, que é um quadradinho que nós temos aqui, ó, que fala sobre, para entender de uma forma melhor como é que acontece a questão da divisão da humanidade, né, entre dois povos, né, como é que ele faz uma definição melhor, o Dr. David Stern fazendo essa divisão entre os dois povos. Então, o judeu e as nações. Então, na primeira parte nós temos o judeu messiânico, que é a igreja, e no segundo momento nós temos o judeu que não é messiânico. E temos o não judeu, gentil, né? Ou seja, aquele que é gentil, né? Mas ele serve a Jesus de forma judaica. Ou seja, aquele que não é judeu de nascimento, mas ou se converteu ao judaísmo, ou abraçou a fé em Jesus e quer servir Jesus de uma forma também judaica. Ele compreende isso e não vê qualquer tipo de problema em relação a isso, né? Claro. E também tem um gentil não messiânico, que é o restante do mundo. Então isso aqui é um quadro de mais ou menos como funciona a questão da divisão entre, como se vê a humanidade entre dois grupos, né? O judeu e o não judeu. Então, voltando aqui à continuação do livro, nós temos aqui mais ou menos como é que se entende esse relacionamento entre o judeu messiânico, o cristão e o povo judeu. Então aqui nós temos a igreja, que ela é representada pela cruz, né? E o povo judeu representado pela a Maguen Davi, a estrela de Davi. E nós estamos vendo que os dois círculos aí na imagem, eles estão fazendo uma interseção, estão se ligando, certo? E você vai ver que tem uma setinha com o número 4, que representa o povo judeu messiânico, ou os judeus messiânicos, que estão entrando, voltando a fazer parte, junto com a igreja, de um só povo. Então nós temos aí, nesse círculo maior aí por fora, onde não há nenhum desenho, nós temos o restante do mundo, né? E esses pontinhos aí que você vê próximo da cruz, são os judeus salvos e que decidem livremente expressar sua fé num contexto não judaico. Ou seja, tem judeus que se consideram cristãos e preferem expressar sua fé dentro de um contexto não judaico, né? Dentro de uma fé cristã. Então são judeus que, né, são católicos, são evangélicos, e que aí o Dr. David Stern ele mostra como é que se dá essa relação. Então você vai ver que eles estão imersos. Há uma probabilidade de muitos irem para o judaísmo messiânico, outros não. Mas que existe esse elemento, tá? Muito bem. Continuando aí na página de números 56 e 57, nós vamos ter aquilo que nós chamamos de teologia da oliveira. Está baseada em que essa teologia? Ela está baseada naquilo que Paulo ele cita na sua carta, lá em Romanos, capítulo de número 11, no versículo 16 ao 26, né, que ele fala que nós éramos como que uma oliveira brava, né, que foi enxertada na boa oliveira. Então nós temos essa imagem bastante interessante, que depois você vai ver a imagem melhor aí na tela, tá? Estamos colocando aí para você agora. Então nós temos aí embaixo a oliveira, né, as raízes, que são as promessas que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó. Nós temos na sequência aí o desenvolver de todas as coisas, né? Nós temos quando a parte dos patriarcas é gerado o povo judeu e Deus fazendo promessas a este povo, evidentemente. E aí no meio lá do século mais ou menos, ou melhor, do século não, né? Do ano 70 depois de Cristo, as coisas estavam bem andadas. E aí nós temos
a igreja surgindo aqui do lado, mas que igreja que é a igreja? Digamos assim, a igreja que não era judaica até então, ela foi enxertada, né, na oliveira, que é Israel, e ela passa a se alimentar, ela passa a fazer parte de todos esses nutrientes que essa oliveira pode lhe propor, né? Então, nós vamos ver que mesmo alguns rejeitando, a árvore não foi arrancada, isso que é interessante de se notar. Muitas vezes se fala que o povo judeu foi rejeitado, mas na verdade não foram rejeitados. Alguns rejeitaram, né? Os que rejeitaram foram rejeitados por Deus, evidentemente. Mas aqueles que aceitaram continuam. E mesmo aqueles que foram rejeitados por terem rejeitado a Deus, eles têm a promessa e eles podem se voltar para Deus sim, né? Isso aí já é a questão de julgamento que compete apenas a Deus. E aí nesse braço aqui que surge a igreja, nós temos também o judeu messiânico. Por quê? Porque na árvore original nós vamos ter as promessas feitas ao povo de Israel, mas também vamos ter os remanescentes. Então os remanescentes também podem ser chamados de igreja, embora não seja a igreja gentílica, como nós entendemos os cristãos, evangélicos e católicos, podemos colocar assim, e demais grupos que existem, né? Então nós temos aqui nessa teologia da árvore, da oliveira, nós temos aqui as promessas feitas e o braço que nasceu dessa junção, né, entre aqueles que foram reenxertados, formando também a igreja, aqueles que foram enxertados e que foram reenxertados, ou seja, aqueles que se converteram depois e fazem parte agora das promessas da oliveira, tá? E aí nós vamos ter aí uma figura bastante interessante, que é mais ou menos o que vai acontecer no fim dos tempos, né? Todo Israel vai ser salvo quando ela começar a florescer. Você começa a observar aqui que essa árvore aqui, ó, ela estava como que sem florescer. E ela começa a florescer, ela começa a gerar as primeiras folhagens, né, para começar a gerar frutos. E é justamente no final desse tempo aqui, quando o remanescente começar a se converter, né, ou melhor, quando o remanescente começar a se voltar, né, servindo a Deus, o povo, né, restaurado, e aí nós vamos ter o final de todas as coisas, né? O mundo terminando, cumprindo o propósito geral que Deus estabeleceu para o seu povo. E aqui nessa outra imagem aqui ainda nós vamos ver aí a intercessão, né? Primeiramente o povo judeu, né? Do 36 indo até o 24, né? De baixo para cima. Nós temos aí o povo judeu. No 34 nós temos Jesus ainda não tinha aqui gentil, né? Não tinha outros cristãos aqui. Aí na sequência aqui você vê o Cornélio se convertendo, entrando no povo judeu. Aí depois você começa a ver aqui uma separação, o judeu indo para o lado e o cristão indo para o outro. E você começa a ver que a igreja ela começa a se tornar a igreja gentílica maioria. Você vê que o círculo aumenta, vai começar a aumentar. Aí no 28, no número 28, nós temos já lá pelo século IV em diante, praticamente uma divisão bastante clara, bastante evidente. Do lado direito aí você vê a igreja cristã já bem maior e o número dos judeus diminuindo, tá? E também diminuindo o número de judeus convertidos. E aí aqui na figura 25, até, digamos assim, que seria 20... Ela não está numerada aí, mas vamos considerar que é a 25. Nós temos aí um retorno novamente, né? Por volta do século XIX, né? No 1900, né? Nós vamos começar a ver judeus entrando novamente na igreja. Ou seja, aqueles que estavam lá no judaísmo, que se converteram, começam a entrar novamente na igreja. Novamente em que sentido? Não é no sentido que eles estão entrando para virar evangélicos, não é isso. O que ele está dizendo é de uma forma geral e até simbólica, no desenho que ele cita aqui, a fé novamente do judeu que não crê em Jesus, entrando para fazer parte de um só povo, porque independente das igrejas cristãs, espiritualmente é só um povo, né? Judeus e gentios formando a grande família de Deus. E aí no 24 nós vamos ver já praticamente muitos judeus se convertendo e se formando novamente um só povo, né? Como era lá no primeiro século as coisas estavam acontecendo. Tá bom? Então isso é bastante interessante, bastante interessante. Temos uma legenda aí embaixo, né? Que é o número 37 são os judeus, 38 são os cristãos, gentios, e o quadrado com, né, a parte mais escurinha são os judeus messiânicos, tá bom? Muito bem, então olha só,
Aí na página de número 59, nós colocamos aí na tela para você uma citação que era feita por volta do século II até o século IV, quando um judeu que servia a Jesus, ele era obrigado a fazer para renunciar às suas tradições, renunciar a sua cultura, renunciar à sua fé e à obediência à lei. Então era basicamente a citação e a confissão que ele fazia. Dizia: renuncio a todos os costumes, ritos, legalismos, pão ázimos, né, as festas bíblicas, né, sacrifícios de cordeiro dos hebreus e a todas as demais celebrações hebraicas. Sacrifícios, preces, aspersões, purificações, santificações e propiciações e jejum, lua novas e sábados e superstições, hinos e cantos, observâncias e sinagogas, e aos alimentos e bebidas dos hebreus. Numa palavra, renuncio absolutamente a tudo que é judaico, a todas as leis, ritos e costumes. E se mais tarde quiser renegar toda a superstição judaica, ou for surpreendido fazendo uma refeição com visita, ou celebrando suas festas, ou conversando secretamente, e condenando uma religião cristã, em vez de rejeitá-la abertamente e condená-la pela fé vazia, que o tremor de Caim e a lepra de Geazi, ou Geazi, né, do Geazi, se apoderem de mim, assim como os castigos a que me reconheço sujeito, e que eu seja anátema no mundo, que na vida por vir, e que Satanás e seus demônios se apoderem da minha alma. Então, basicamente, era feita uma confissão, basicamente, nesses termos, né? Nós temos aí na página 65 uma outra citação que é interessante. Assim, o Rambam é o meu Rambam, e Davi Ben-Gurion, o meu Davi Ben-Gurion, assim como Moisés Mendelssohn e Moshe Feinstein, e Solomon Schuster, e Stephen Weiser, e Judá Hanazi, e Rabba, e Abaye, e Meyer Lansky, Albert Einstein, e os Max Kahl, e Groker, e Pérez, e Shami, e Ravi Harani, e Charlie Bitton, todos são meus, né? E eu, como judeu que venera e adora o Messias judeu Yeshua, sou deles. Então aqui é uma citação com o David Stern, ele cita de grandes expoentes do povo judeu, que muitos judeus podem dizer assim: ele, né, são do nosso povo, né? Eles são nossos, são nossa parte. Por que ele não pode dizer isso de Jesus, que é o seu Messias, né? E ele, como judeu, se manteve como judeu. Então isso é interessante de se observar. Então, por que os judeus messiânicos são judeus? Então, nós vamos ver que alguns pontos que acabam passando desapercebidos, né, na nossa leitura cristã normal. Então, Apocalipse 5, né, chama que Jesus ele foi glorificado e chamado de leão da tribo de Judá. Então, por que chamar ele, né, de leão da tribo de Judá, se ele não continuasse a ser judeu, né? Então isso aqui é uma coisa para observar. Aí a citação da página 65. Na página também 65, bem, tem outra questão, né? Que a igreja do primeiro século era se sem se converter ao judaísmo, um gentil poderia ser considerado um discípulo de Jesus. Bom, então a questão principal era o seguinte, que era se sem se converter ao judaísmo, um gentio poderia ser considerado discípulo de Jesus. Então, a questão que era colocada aqui e alguns debates que surgiam no primeiro século não era se eles podiam servir a Jesus, né, alguma coisa do tipo, mas se era necessário um gentio, por exemplo, se converter ao judaísmo para servir a Jesus, e que aí nós vamos ver lá em Atos capítulo de número 15 que não. Basta o gentio crer em Jesus, ele não precisa se converter ao judaísmo, mas se ele quiser aprender mais na época, ele poderia ir em uma sinagoga para conhecer, porque eram os centros de estudos que existiam naquela época, certo? Vamos ver aqui outras questões sobre a lei. Então aí na página 124, o Dr. David Stern traz uma citação de Cryfield, quando ele escreveu algumas frases sobre o que diz respeito à questão da lei.
Então, seu primeiro ensaio relativo ao assunto foi publicado em 1964 e ele resumiu em seu comentário extraordinário sobre Romanos, onde escreve: a língua grega no tempo de Paulo não possuía grupos de palavras correspondentes ao nosso, como legalismo, legalista, legalístico. Significa que ele não dispõe de terminologia para expressar uma distinção vital, encontrando-se assim com certeza cercado na tarefa de esclarecer a posição cristã referente à lei. Diante disso, deveríamos estar sempre, parece-me, dispostos a enfrentar a possibilidade de que as declarações paulinas, que a princípio parecem depreciar a lei, voltam-se na verdade não contra a própria lei, e sim contra aquela má compreensão e mau uso da lei, para os quais dispomos agora de terminologias adequadas. Neste terreno muito difícil, Paulo foi pioneiro. Então, no que diz respeito à questão da lei, Paulo ele não tinha muitos recursos para fazer uma distinção muito clara, então ele usava as terminologias que lhe era disponível na época. Então ele faz uma distinção sobre o que é legalismo. E é justamente o que o Cranfield ele começa a citar aqui no seu comentário, que o Dr. David Stern ele cita aqui na página 124. Então vale a pena depois você dar uma lida com calma. Estou citando aí para você a terminologia, a citação que está no livro, tá bom? Aí na página, continuando dentro desse contexto, aí já na página 125, nós vamos ter a citação do apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo de número 3, verso 10 ao verso 13, né? Que ele diz o seguinte: sobre a questão da maldição da lei, né? Porque tem nas escrituras a questão que Paulo vai falar sobre a maldição da lei, né? Que está debaixo da lei, está debaixo de maldição, e assim sucessivamente. Então, na verdade, Paulo vai mostrar que não é que quem obedece à lei está debaixo de maldição, mas buscar ser justo baseado na lei, somente tirando Cristo Jesus, nós podemos correr um risco de negar a própria cruz de Cristo e assim colocarmos em xeque a nossa salvação. Paulo, inclusive, vai achar estranho alguém que defende a lei para querer ser salvo, né, obrigando, por exemplo, os gentios a se converter ao judaísmo como uma espécie de salvação. Nós vamos encontrar certos problemas, porque se aqueles que confiam tanto na lei vão acabar esquecendo Cristo, logo eles vão decair da sua salvação. E é justamente esse aspecto que Paulo começa a tratar no que diz respeito à lei. Então, aí na página 125 da obra, na página 126, o Dr. David Stern ele vai citar, ele vai começar a ajustar alguns textos que são mal compreendidos na sua perspectiva pelas igrejas cristãs e pela teologia cristã no que diz respeito à lei, ok? E aí, queridos, nós temos um outro ponto interessante. Nós temos aí na página 174, quando o Dr. David Stern ele fala um pouquinho sobre santidade, no qual ele diz, vai passar aí na tela para você, que a santidade significa fazer tudo na vida no temor de Deus e na obediência aos seus mandamentos, aí na página 174. Amém, queridos? Então, nós concluímos aqui essa obra. É claro que a intenção não é trazer aqui um aprofundamento em todos os pontos específicos, mas se você puder meditar depois nessa obra, buscar essa obra, eu tenho certeza que ela vai ser bastante importante para a sua vida, para o seu crescimento e para a compreensão um pouquinho dessas questões judaicas que são bem complicadas muitas vezes de se entender, tá bom? No que diz respeito à questão da fé cristã, ok? Então espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você possa curtir, que você possa comentar, que você possa se inscrever no nosso canal, porque vai ajudar bastante, tá bom? Então fique com Deus e nós nos vemos no próximo vídeo, ok? Um grande abraço.